Agora eu vou convidar a Carla Giordano. Carla Giordano, que é gerente regional de serviços tecnológicos da Firjan, engenheira de alimentos. Atualmente é gerente regional de pesquisas e serviços de tecnologia da Firjan Senai. Mestre em ciências pela Escola de Química da UFRJ, com ênfase no desenvolvimento de rotas tecnológicas. Executiva com ampla visão estratégica, experiência de gestão na área de tecnologia e inovação e no desenvolvimento e implantação de novos produtos e serviços. Você passa, quer que eu te ajude? Eu gostaria que você me ajudasse, porque vai ter uma hora que tem um videozinho, aí de repente vai ficar mais complexo de eu vir aqui. Tá bom, estou aqui com você. Seja bem-vinda, Carla. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada. Você tem, depois, como de praxe, temos aí o tempo das perguntas, você pode acompanhar pelo cronômetro. Obrigada. Bom, antes de mais nada, acho que é boa tarde, né? Já meio-dia. Eu gostaria de agradecer em nome da Firjan pelo honroso convite aqui do Serratec. Né, já falamos aqui no início a longa parceria que existe, essa parceria perene, extremamente importante para nós. Queria agradecer ao secretário Marcelo Soares, também ao Cláudio Rigo por todo o apoio. E falar assim, depois do Paulo César, facilita até o nosso trabalho. Né? Um pouco do que o Paulo César apresentou tem também aqui no conteúdo da nossa apresentação, porque nós empreendermos e montarmos uma rede de institutos de inovação dentro do contexto de federações de indústria em todo o país é também algo extremamente desafiador. Né? Ao mesmo tempo, para quem trabalha na área, é algo extremamente motivador. Né? Então, essa constância de propósito, como o Paulo César bem falou, é extremamente importante. E pessoas, né? Acreditar que são as pessoas que realmente fazem a diferença, são as pessoas que fazem a tecnologia e a inovação acontecer. Então, vou falar um pouquinho sobre o que a Firjan vem fazendo e vem contribuindo para todo o contexto aqui do nosso estado e também o contexto nacional e como a gente acredita que nós estamos impactando, né, a nossa sociedade através do nosso esforço de desenvolvimento de tecnologia e inovação. Então, como a gente acredita que a gente está contribuindo para todo esse ecossistema presente no nosso país e a gente acredita que, de fato, isso tem que ser cada vez mais estimulado. Então, são eventos como esse, são conversas como essa, e é a questão do Serratec que faz a gente evoluir. Só falando um pouquinho sobre a Firjan, um pouquinho mesmo, né, porque é uma instituição muito grandiosa. Então, só para a gente falar um pouco como ela é formada, a Firjan ela é formada por 5 entidades. Então, nós temos a Firjan, efetivamente, que é focada na competitividade empresarial e desenvolvimento econômico. A Firjan Cirge, que é o Centro Industrial do Rio de Janeiro, que tem o foco aí no fortalecimento do encadeamento produtivo da indústria. Então, extremamente importante, né, para todo o trabalho que é desenvolvido no nosso estado. São aproximadamente, hoje, já quase 7.000 empresas associadas. Então, é um trabalho importante que a gente vem estimulando cada vez mais que isso aconteça para aumentar a produtividade e a competitividade das empresas. A Firjan SESI, que foi falada até aqui no início, focada aí na educação básica, especialmente, na saúde e segurança do trabalhador. A Firjan Senai, que tem aí o nosso braço de tecnologia, inovação e educação profissional, e a Firjan IEL, que tem um foco na educação executiva e consultoria empresarial. Então, são todas essas entidades trabalhando de forma articulada para o desenvolvimento econômico do nosso estado. Pode passar. Em relação à inovação, recentemente a gente fez esse trabalho de criar um mapa da inovação do sistema Firjan, para que nós pudéssemos demonstrar de forma muito clara como nós atuamos dentro do contexto da inovação e como todas essas entidades reunidas contribuem para essa discussão. Então, ali na parte de cima, nós temos a atuação mais específica da Casa Firjan. A Casa Firjan é uma unidade que foi recentemente inaugurada. Ela tem aí aproximadamente 2 anos de atuação.
tem um trabalho muito importante também para o nosso Estado, no desenvolvimento de mecanismos e de projetos que estão relacionados à captação de tendências. Então, é um trabalho que identifica esse futuro mais próximo, esse futuro que é praticamente um futuro presente, mas também capta sinais de futuros distantes. Né? Na semana passada mesmo, a gente teve aí o Summit do Firjan-IEL, que trouxe aí uma série de tendências que ainda são inexploradas, né, mas que já se apresentam como sinalizações de mudanças no comportamento do consumidor e também o que a tecnologia e a inovação vão aí, de alguma maneira, impulsionar essa mudança do mercado. Também trabalha com a cultura e gestão da inovação, né, apoiando os líderes na implementação da cultura da inovação. Né, a gente sabe também que para um ambiente poder trabalhar todo o contexto da inovação numa empresa, é importante que os líderes tenham essa visão, é importante que os líderes compreendam o sentido da inovação. Então, essa é uma questão que é trabalhar realmente os decisores, né? Trabalhar realmente quem está conduzindo a empresa, né? A governança, para que tudo possa ocorrer e todos os programas aconteçam nesse ambiente. Nós temos aí as conexões para a inovação, que é justamente uma área que está dedicada à captação de recursos. Então, tudo aquilo também que o Paulo César falou, aquele ambiente que não é um ambiente fácil, né, é um ambiente que nós temos que perseverar na busca de recursos para poder facilitar também todo esse trabalho que é desenvolvido para as empresas. Nós temos aí uma área que é específica para a captação de recursos. E tem o nosso trabalho em pesquisa aplicada e serviços de tecnologia, que é nessa questão aqui que eu vou dar um pouco mais de foco. Deixa eu passar. Então, pode passar. Falando um pouco sobre pesquisa e serviços de tecnologia, eu não vou explorar tão profundamente mais esse slide, porque acho que o Paulo César já deu uma aula aqui para a gente. Mas, basicamente, quando a gente pensa na rede de institutos Senai, a gente tem como propósito de ser essa ponte para as organizações nacionais. Então, exatamente trabalhar nesse contexto da quádrupla hélice, já se fala até em penta-hélice, pelo envolvimento aí das startups e de investidores, mas o contexto de atuação dos institutos é justamente ser essa ponte entre todo esse ecossistema de inovação, tanto do nosso Estado, aqui no caso da Firjan, mas no contexto do Senai, né, nacional, para todo o nosso país. Então, é trabalhar de uma forma fundamental, conectando todos esses atores, inclusive instituições internacionais e também empresas no âmbito internacional. A gente tem aí uma série de exemplos de trabalhos que são desenvolvidos com empresas fora do país e que, obviamente, trazem aí toda essa transferência de conhecimento e de tecnologia. Pode passar? Então, falando sobre essa rede de institutos do Senai, nós somos hoje considerados a maior rede privada de apoio à inovação na América Latina. São 27 institutos Senai de inovação, eles são conhecidos com a sigla ISE. São 60 institutos Senai de tecnologia, que são conhecidos com a sigla IST, e são 8 centros de inovação do SESI. O SESI, recentemente, iniciou também um trabalho focado na inovação para a saúde e segurança do trabalhador. Isso são números no país, né? Mas aqui no Rio de Janeiro, dentro do contexto dessa rede, nos institutos Senai de inovação nós temos 3, um focado em química verde, um outro focado em sistemas virtuais de produção e um terceiro em integridade e inspeção. Dentro dos institutos Senai de tecnologia, nós atuamos com química e meio ambiente, com toda a parte da solda e automação industrial, e para o Centro de Inovação SESI, nós atuamos com um centro focado na saúde ocupacional. Pode passar? Bom, trouxe o gráfico, novamente o gráfico aqui que o Paulo César apresentou. Esse é um gráfico extremamente importante para a nossa avaliação. O posicionamento dos institutos nesse Sistema Nacional de Inovação, então, é o grau realmente da maturidade tecnológica. Os institutos Senai de Inovação, eles trabalham nesse aspecto que foi mencionado aqui também anteriormente, que é chamado Vale da Morte da inovação. Então, o nosso posicionamento é, de forma muito clara, articular e atuar
de forma que a gente consiga transferir esse conhecimento desenvolvido pela academia, desenvolvido pelas universidades, e consiga viabilizar esse conhecimento para a indústria, para as empresas. Então, o nosso trabalho é justamente atuar nessa régua da maturidade entre os níveis 3 e 6. É dessa forma que a gente busca fazer um trabalho muito estruturado e que vem aí tendo um êxito e um reconhecimento por várias unidades e entidades no país. Nós somos, inclusive, credenciados à Embrapir. Então, boa parte da rede de institutos Senai de inovação é credenciado à Embrapir, isso é um reconhecimento. Somos considerados também como institutos de ciência e tecnologia privados, né? E este reconhecimento nos possibilitou fazer uso de uma série de oportunidades do Marco Legal da Inovação, que antes a gente não tinha condição de aplicar. Então, todo esse trabalho ele vem aí sendo estruturado há aproximadamente 10 anos, né? Então, reforçando também o que o Paulo César falou, não é um trabalho de uma hora para outra, é um trabalho de longo prazo, e a gente sabe que ainda tem um caminho muito importante a ser percorrido. Foi um trabalho inicial de estruturar toda essa rede, e agora a gente está fazendo um trabalho de crescimento, né, dessa rede, de tudo que a gente desenvolveu até aqui. Então, esse é o posicionamento dos institutos de inovação, trabalhando fortemente com pesquisa aplicada. E os institutos Senai de tecnologia já trabalham aqui na régua, na parte maior, onde já tem mais o acesso ao mercado, né, na parte dos níveis 7 a 9, e aí a gente tem um foco muito mais na prestação do serviço, e a gente atua com consultorias e toda a parte de metrologia. A rede Senai também é a maior rede de metrologia do país, tá? Credenciada, inclusive, ao Inmetro. Então, é um reconhecimento de confiança e da qualidade de todo esse trabalho que o Senai faz, não só na área da educação profissional, que já é muito conhecido, mas também na parte de tecnologia e inovação. Pode passar? Só trouxe essa tela para mostrar os nossos institutos. São 3 unidades, né? A gente considera como 7 operações, mas são 3 unidades localizadas ali no que a gente chama de corredor tecnológico do Rio de Janeiro, que leva da UFRJ até o centro da cidade, e eles estão localizados em Benfica, na Tijuca e no Maracanã. Tá? Pode passar? Em relação ao modelo de atuação, recentemente nós nos reestruturamos, né, analisamos a nossa forma de atuação e aí nos posicionamos com dois grandes modelos aí de gestão para que nós pudéssemos dar foco nesse trabalho e também para que pudéssemos aproveitar as conexões entre bases de conhecimento similares. Então, a gente atua fortemente com a parte de tecnologias digitais, e, do outro lado aqui, a gente trabalha muito com química, materiais e saúde, né? Além dos institutos, eu também coloquei aqui que nós temos um laboratório dedicado à construção civil, especialmente à norma de desempenho, que é não é uma exigência, mas é uma necessidade forte aí do setor, um laboratório de joias e um laboratório de bioprocessos, mais focado ao desenvolvimento de tecnologias para alimentos e bebidas. Pode passar, por favor? Em termos de linhas de pesquisa, acabou que o slide ficou um pouco escuro, mas eu também não vou detalhar todas essas linhas de pesquisa, mas é só para os senhores terem uma noção da quantidade de linhas de pesquisa que hoje nós temos. E aí são 21 linhas de pesquisa que, na verdade, se transformam em possibilidades assim muito amplas, porque justamente o que a gente vem trabalhando fortemente é a capacidade de nós conectarmos uma série de conhecimentos. Então, temos na nossa equipe biólogos, farmacêuticos, engenheiros, cientistas de dados, temos designers, enfim, pessoas de diferentes formações que conversam e analisam o desafio daquela empresa, a solicitação da empresa e o que ela precisa desenvolver. Portanto, a gente tem aí uma capacidade de ampliar essa base de conhecimento muito forte. Tá? Pode passar, por favor. Em termos de números, e falando um pouco da nossa estrutura, nós temos um programa de pesquisadores bolsistas que é próprio, é um programa de pesquisadores bolsistas do Senai, que foi desenvolvido dentro de todo um parâmetro, comparando com o próprio CNPq. Então, é um programa hoje que estimula fortemente
esse trabalho e esse ecossistema, porque a gente sabe que a gente precisa formar pessoas. Então, essa é uma contribuição muito forte nossa para a pesquisa no nosso estado, porque nós trabalhamos com pesquisadores do nível 1 ao nível 5. Então, nós temos possibilidade, inclusive, de formar pessoas. Desses pesquisadores bolsistas, nós já contratamos 4 para o nosso quadro efetivo. Então, pessoas que nós acabamos formando, né, dentro de um trabalho de pesquisa, se mostraram pessoas extremamente dedicadas e pessoas que tinham alta capacidade, e assim, dessa forma, nós contratamos essas pessoas, porque a gente também sabe que é uma dificuldade muito grande no nosso país atuar com pesquisa, né? Os pesquisadores acabam tendo uma limitação muito grande de atuação e um reconhecimento até baixo em relação àquilo que recebem, em relação aos recursos, em relação à própria bolsa. Então, esse é um trabalho que nós acreditamos e nós desenvolvemos num esforço muito forte institucional para que nós pudéssemos contribuir com todo esse aspecto. Da nossa equipe efetiva, nós temos 235 profissionais dedicados à tecnologia e inovação. E desses 235, 22% são doutores e mestres da equipe técnica. Além disso, a gente conta com um núcleo de inovação tecnológica. Então, quando a gente discutiu aqui um pouquinho antes também na palestra do Paulo César sobre propriedade intelectual, o nosso núcleo de inovação tecnológica, justamente, ele é o guardião da nossa propriedade intelectual, ele é o guardião, ele protege o nosso capital. Nós temos já, atualmente, 2 patentes depositadas, é um número que a gente sabe que é um número baixo, mas que para nós que trabalhamos com tecnologia e inovação na federação, foi motivo de muito aprendizado e é de muito orgulho, porque não é fácil, não é a perspectiva do Senai, nós não temos a perspectiva de explorar a patente, nós temos a perspectiva justamente de estimular a produção do conhecimento com as empresas, então é uma relação ganha-ganha, mas ter esse reconhecimento das empresas de que nós poderíamos depositar junto com a empresa foi extremamente importante para esse trabalho que a gente vem desenvolvendo. Além disso, a gente tem uma cotitularidade e também estamos aí em negociação com mais 2 perspectivas de depósito. Então, é um trabalho que vem sendo reconhecido e o nosso núcleo de inovação tecnológica, ele justamente ele é o guardião e ele tramita todos esses processos com as empresas, mas sempre buscando essa relação ganha-ganha. Além disso, recentemente a gente começou a desenvolver um modelo de valoração de tecnologia que a gente também acredita que vai trazer um resultado aí muito importante, tanto para nós quanto para as empresas. E nós temos aí à disposição também todos esses laboratórios que estão, em termos de infraestrutura, estão nos nossos institutos. Tá? Pode passar? Para que a gente possa fazer tudo isso, né, o reconhecimento externo ele é importante. Então, nada disso que nós estamos fazendo poderia ocorrer se nós não fôssemos certificados e credenciados por essas instituições tão importantes dentro do ambiente da inovação. E, para isso, nós somos aí, então, como eu falei, credenciados à Embrapi. O nosso Instituto de Química Verde é credenciado em Embrapi. Nós temos aí diversas normas ISO que certificam todo o nosso trabalho, especialmente na área de metrologia. Somos também credenciados à Agência Nacional do Petróleo, que tem aquela cláusula de P&D específica para que nós desenvolvamos aí, trabalhos e projetos nessa área. E temos aí o certificado de credenciamento do INEA, importante para a nossa atuação em meio ambiente. Pode passar, por favor? Então, assim, rapidamente agora, a gente passando aí por alguns dos projetos que a gente vem desenvolvendo, só para figurar aqui, para demonstrar esse trabalho que o Senai vem realizando. Muitos dos projetos de pesquisa, infelizmente, a gente não pode apresentar em função de confidencialidade, mas eu trouxe aqui alguns dos exemplos que são públicos e que a gente tem como demonstrar. Pode passar? Então, esse é um programa de inovação social que foi desenvolvido com a Vale. O desafio da Vale era estimular o desenvolvimento do ecossistema de inovação local, né, por meio do mapeamento e da execução de ações de inovação aberta com temas sensíveis à realidade local. Então, era um trabalho que, além de todo o contexto da inovação, nos solicitava também essa perspectiva da inovação social. Nós, então, desenvolvemos para a Vale, esse foi um trabalho em parceria com também o Estado do Espírito Santo,
porque era justamente uma área, uma região que atuava fortemente lá no Espírito Santo. Então, o desenvolvimento, a gente desenvolveu um programa de inovação aberta para aceleração de projetos propostos por essas comunidades vulneráveis. Então, isso foi muito gratificante, porque a gente percebeu o quanto de conhecimento existe dentro dessas comunidades que estão ali no entorno das ferrovias. Criamos um ambiente, então, favorável para o crescimento e empreendedorismo, né, inovação social para o Espírito Santo. Em termos de resultados, pode passar, por favor? Em termos de resultados, nós tivemos aí 6 meses de projetos, 40 pessoas do território diretamente envolvidas, 50 horas de dedicação num programa de pré-aceleração, 210 participantes no Demo Day, que é o dia que a gente apresenta, né, todas essas ideias, né, 3 matérias de divulgações geradas, 4 ideias de programas pré-acelerados. Então, assim, os resultados foram muito interessantes. Então, a gente percebendo como esse trabalho com a união também de toda a questão social é fundamental para a questão da inovação. Pode passar, por favor? Um outro programa extremamente importante e uma área de atuação nossa é a economia circular. Né? Atualmente, inclusive, a gente está com um projeto que tem 15 parceiros envolvidos para nós desenvolvermos uma metodologia específica de economia circular. Também aqui para o nosso estado, ontem tivemos a oportunidade de conversar também com a Conlurb, né, para desenvolver esse trabalho, que é um trabalho de impacto para toda a sociedade. Então, esse projeto de economia circular foi desenvolvido com a Siemens, com 3 fases, no sentido de aumentar a conscientização, no sentido de, a partir do aumento dessa conscientização, analisar todos os dados obtidos e desenvolver ações para que nós pudéssemos, no contexto da empresa, desenvolver programas focados na economia circular, né? Um impacto extremamente importante aí, dentro do contexto da nossa sociedade e muito explorado aí recentemente na COP26. Pode passar, por favor? Bom, esse é um programa que também nós temos um orgulho enorme de ter realizado, o programa de testagem Covid-19. No início da pandemia, em 2020, nós enfrentamos essa questão, enfrentamos esse problema e vislumbramos a possibilidade de desenvolver justamente os testes moleculares de PCR dentro do nosso Centro de Inovação do SESI, em Saúde Ocupacional, para justamente ajudar e apoiar a indústria para que a indústria não parasse, né? Então, esse trabalho que nós desenvolvemos foi extremamente importante para que o nosso setor industrial, o setor industrial do nosso estado não parasse de funcionar. Então, nós fizemos aí mais de 70 mil testes e atendemos 1.147 empresas, né, dentro de um programa institucional realmente de estímulo e de facilitação para que a economia do nosso estado continuasse a rodar. Temos aí o Laboratório Procel, também uma parceria com a Eletrobras, um projeto extremamente importante que estimula startups a atuar na parte de eficiência energética e também de programas de saneamento. Então, temos aí atualmente todas essas startups trabalhando conosco, pode passar, por favor, dentro de um espaço que foi totalmente projetado para elas no nosso Instituto de Automação Industrial, que fica lá em Benfica. Esse é um espaço dedicado ao Laboratório Procel que nós montamos. A perspectiva do projeto, inclusive, é ser renovado agora com a Eletrobras, tamanha a importância do projeto e o quanto isso trouxe de resultado, e é também a forma que nós temos de conectar as startups às indústrias, conectar as startups às empresas, porque justamente os desafios são apresentados e as startups, então, trazem as soluções. Pode passar, por favor? Esse é um outro projeto já desenvolvido pelo nosso Instituto de Automação Industrial para combate também ao Covid. Se você puder clicar aqui, tem um vídeo. Vamos ver se ele se reproduz nesse maior. No esterilizador UVC para o ambiente e no esterilizador UVC para EPIs. Então, nós desenvolvemos todo o protótipo do equipamento. Esse equipamento foi todo desenvolvido no Senai, todos os 2 equipamentos. Né? Então, dentro do nosso contexto de atuação em prototipagem e engenharia, nós fizemos esse trabalho adequando a necessidade das 2 empresas que nos solicitaram
para que pudessem também esterilizar os seus ambientes e não parassem os seus processos produtivos. Então, nós temos uma equipe dedicada à parte de engenharia que projeta todos esses equipamentos e a gente vem trabalhando fortemente com isso. Pode passar, por favor? Tem que parar agora. Tá? E, por fim, mas não menos importante, toda a nossa atuação aí com as tecnologias digitais, então, inteligência artificial, machine learning, todas essas questões relacionadas à inteligência, a tecnologias digitais, nós estamos atuando com realidade aumentada, realidade virtual, sistemas ápticos, gêmeos digitais. Esse foi um trabalho de gêmeos digitais que nós fizemos para fazer simulação em realidade virtual e em realidade aumentada, para diminuir a exposição humana em ambientes críticos, né? Fazendo aí uma integração com inteligência artificial e criando treinamentos virtuais. Essa é uma vertente de atuação do Senai muito forte. Nós temos sido muito procurados por várias empresas justamente para criar treinamentos virtuais e reduzir aí o impacto até do perigo de determinados ambientes aos quais as pessoas estão expostas aí, portanto, reduzir os riscos dessa operação. E é isso, né? Eu agradeço mais uma vez o convite por estar participando aqui. É uma honra falar para vocês e estamos à disposição para o que precisarem. Gratidão, Carla, mais uma vez. Obrigada. Temos perguntas aqui. Secretário, por favor. Fala aqui. Carla, obrigado, parabéns pela apresentação. Obrigada. Eu queria fazer um registro, antes de fazer a pergunta. Alguém, acho que foi o Guilherme, que falou que tecnologia, nós temos poucas mulheres, mas hoje a gente foi brindar. A Carla é a única mulher palestrante. Fomos brindados com a sua presença. Obrigada. Obrigado. Bom, fora a Thaís, que é a nossa mestre de cerimônias, né? Bom, falando do Vale da Morte, né, que é onde são, infelizmente, enterradas as ideias que não vão virar nota fiscal, assim como você falou, quais são os principais problemas? Bom, os institutos vêm para ajudar, né, para diminuir o Vale da Morte, se possível, acabar com ele. Mas quais são as principais razões para a mortandade das ideias que, infelizmente, não vão virar nota fiscal? Eu vou falar aquilo que eu acredito, né? E aquilo que eu tenho de percepção né, de atuar e da experiência. Acho que tem uma questão muito forte relacionada à própria articulação entre todos os atores, né? Às vezes a gente se depara com situações que há, às vezes, uma discussão muito grande em relação à execução do projeto, enfim, de com quem vai ficar a ideia, a quem pertence, a quem não pertence, e a gente acaba, às vezes, perdendo excelentes oportunidades por falta dessa articulação, dessa aproximação. O Rio de Janeiro é um grande exemplo disso. Nós temos aí uma quantidade enorme de universidades, uma quantidade enorme de institutos de pesquisa, né, atuando ali no Rio de Janeiro. Então, eu, particularmente, acredito que era para a gente estar num contexto de inovação nacional muito mais forte, né? Estou falando em relação ao Estado. Em relação ao Brasil, nem se fala. Mas a gente tem aí uma dificuldade muito grande de articulação entre todas essas entidades, com as suas políticas próprias, com as suas defesas de interesse que acontecem dentro dessa questão. E também, e aí a gente acaba não criando esse ambiente favorável. Então, as pessoas, elas, de novo, são as pessoas. Eu acho que as pessoas precisam ter essa abertura para trabalhar um pouco mais com essas questões e aproximar as instituições, né? Tirar um pouco o nome da instituição e tentar fazer esses resultados, desenvolver mais esses projetos. A gente tem tido aí experiências positivas com o Senai atuando, justamente porque a gente não entra num contexto assim, como se fosse um instituto de pesquisa concorrendo com o outro. Então, a gente tem conseguido fazer esse trabalho, mas acho que ainda uma questão de cultura mesmo e de articulação necessária. Não falta vontade, mas, às vezes, essas barreiras institucionais, às vezes instituições muito grandes, elas nos impedem de fazer aí grandes projetos. Essa é uma questão que eu observo e que eu acredito que seja
um caminho que a gente precisa perseverar e precisa melhorar. Obrigada, Carla. A gente tem mais alguma pergunta aqui desse público? Tá bom. Tá. Tem um elogio e uma pergunta pelo YouTube, tá? Do Miguel Luiz Martins. Interessante poder conhecer como o sistema Firjan-Senai funciona como um todo. Parabéns. No Senai de Petrópolis, há laboratórios credenciados pela Rede Brasileira de Calibração para calibração de instrumentos eletrônicos de medida, voltímetros, osciloscópios, etc.? Não. Não, aqui no Senai de Petrópolis não. A gente tem essa atuação focada lá no Rio, no Instituto de Automação Industrial, mas aqui no Senai de Petrópolis especificamente não.